Em um mundo dinâmico, onde as relações de poder são constantemente reconfiguradas e os fluxos financeiros são impactados por decisões políticas e comerciais, os metais preciosos têm se reafirmado como uma base de confiança para economias em busca de estabilidade. Com o dólar enfrentando um desgaste tanto em seu valor quanto em sua influência global, o ouro volta a ocupar uma posição central nos planos financeiros dos países, especialmente das potências emergentes, como Rússia e China, que têm aumentado suas reservas de forma impressionante. Este movimento indica uma mudança clara no jogo econômico global, em que o ouro surge como alternativa viável, retomando seu lugar como a principal referência de segurança financeira. Enquanto os Estados Unidos lidam com divisões políticas internas e desafios estruturais, o ouro se destaca como um ativo essencial, não só por ser historicamente confiável, mas também pela crescente desconfiança em relação ao sistema financeiro dominante. O enfraquecimento do dólar levou muitos países a buscar no metal precioso a segurança contra a instabilidade. Esse novo comportamento dos bancos centrais ao redor do mundo é uma resposta direta à fragilidade do dólar e à incerteza do mercado global, sinalizando uma reconfiguração do poder econômico mundial. Analistas financeiros indicam que o preço do ouro pode ultrapassar os $3.000 por onça nos próximos anos, impulsionado pela crescente demanda de nações como Rússia e China, que têm ampliado suas reservas de forma considerável. Esse aumento no acúmulo de ouro é um reflexo de uma estratégia para desvincular-se da dependência do dólar americano, especialmente diante das sanções econômicas, como as impostas à Rússia, que evidenciam os riscos de confiar excessivamente em uma única moeda global. Como resultado, está sendo forjada uma nova estrutura financeira, com as economias emergentes tomando a dianteira dessa transformação. O ouro também tem se consolidado como um símbolo de resistência no cenário geopolítico, funcionando como uma proteção contra a instabilidade dos mercados financeiros e a volatilidade das moedas internacionais. A China, com uma visão estratégica de longo prazo, tem aumentado suas reservas de forma agressiva, solidificando sua posição como líder dentro de um sistema financeiro mais diversificado. Países como a Índia, Turquia e Irã seguem o mesmo caminho, criando uma aliança que visa não só diminuir a dependência do dólar, mas também proteger suas economias das flutuações do sistema financeiro tradicional ocidental. Até mesmo países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, como o Brasil, têm começado a explorar alternativas para diversificar suas reservas financeiras, uma estratégia focada em aumentar a segurança diante dos riscos de futuras crises econômicas. Esse movimento reflete uma mudança global nas prioridades econômicas, com nações se afastando da dependência de moedas tradicionais, especialmente do dólar, em busca de estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, o crescente interesse por ativos tangíveis, como o ouro, tem se tornado uma tendência comum, não só entre governos, mas também entre investidores privados. Estes últimos estão cada vez mais optando pelo metal precioso como uma forma eficaz de se proteger contra a inflação e os riscos associados às políticas econômicas imprevisíveis das grandes potências ocidentais, que têm mostrado sinais de fragilidade. Esse cenário, particularmente impactante nos mercados europeus, que enfrentam desafios econômicos e uma crescente incerteza política, é um reflexo claro de uma mudança de paradigma global. Os investidores estão cada vez mais conscientes da volatilidade das moedas tradicionais e procuram ativos seguros que possam oferecer uma proteção duradoura contra as oscilações do mercado. O ouro, portanto, se estabelece como um símbolo não apenas de proteção financeira, mas também de uma nova visão econômica que valoriza a independência e a soberania nacional. Ao invés de depender de moedas sujeitas a flutuações políticas e financeiras, países e investidores estão se voltando para ativos que garantem mais controle sobre suas economias. Com o crescimento de novas moedas, como o yuan chinês e o rublo russo, o papel do dólar no comércio global começa a ser desafiado de forma mais visível
visível, marcando uma transição significativa no cenário econômico internacional. A ascensão dessas moedas não apenas aponta para uma mudança econômica, mas também representa uma reconfiguração profunda do poder geopolítico global. Nações que antes estavam amplamente dependentes do dólar como moeda de reserva, agora buscam alternativas que lhes proporcionem maior autonomia, criando blocos econômicos que não estão atrelados para interesses de um único país ou moeda. Essa evolução no uso das moedas reflete uma crescente desconfiança em relação ao sistema financeiro internacional dominado pelos Estados Unidos, o que está impulsionando uma nova dinâmica de comércio entre países, especialmente nas economias emergentes. À medida que as economias da Ásia e de outras regiões em ascensão ganham força, as alternativas ao dólar começam a ganhar mais peso nas transações internacionais. O yuan, por exemplo, está sendo promovido como uma moeda de reserva em países que procuram uma diversificação de suas reservas monetárias, enquanto o rublo russo tem sido mais utilizado em transações comerciais bilaterais, especialmente em mercados que buscam reduzir a dependência do dólar e dos seus impactos econômicos. O uso dessas moedas fortalece a ideia de um sistema financeiro global mais multipolar, onde o domínio de uma única moeda de referência é substituído por uma maior variedade de opções, permitindo uma maior liberdade para as nações na gestão de suas economias e no controle de suas políticas monetárias. Esse movimento, que vai além da simples movimentação de capital, é um reflexo direto de um equilíbrio de poder em evolução, em que países com economias fortes e emergentes estão se unindo para formar novas alianças e trilhar caminhos que não mais giram em torno da hegemonia do dólar. A crescente popularidade de moedas alternativas está mudando a forma como os países conduzem suas trocas comerciais, com muitos agora realizando transações em suas moedas locais ou em moedas regionais, como parte de uma estratégia para reduzir sua exposição ao dólar e mitigar os riscos decorrentes da volatilidade das taxas de câmbio. Além disso, essa mudança no cenário financeiro global está moldando a forma como as nações abordam a política externa e as relações diplomáticas. À medida que mais países buscam um novo equilíbrio no sistema financeiro, as alianças estão se tornando cada vez mais dinâmicas, com acordos sendo feitos com base na confiança mútua e na necessidade de diversificação econômica, ao invés de depender de uma única potência. Este processo não apenas altera as dinâmicas comerciais, mas também influencia o alinhamento geopolítico global, criando um novo ciclo de relações econômicas e financeiras mais equitativas, em que a dependência de uma moeda específica, como o dólar, deixa de ser a norma. Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde as dinâmicas de poder entre as nações estão em constante transformação, o futuro pertence àqueles que reconhecem o valor do ouro, não apenas como um ativo, mas como um pilar de estabilidade e independência financeira. O aumento da incerteza econômica, impulsionado por crises globais, mudanças climáticas e a instabilidade política em várias regiões, tem levado muitos países a buscar alternativas que proporcionem maior controle sobre suas economias. O ouro, com sua história milenar como reserva de valor, se posiciona como a escolha mais confiável para nações que desejam não apenas proteger seus ativos, mas também fortalecer sua soberania econômica. Em um momento onde a dependência de moedas internacionais instáveis e sistemas financeiros centralizados tem se mostrado arriscada, o metal precioso oferece uma proteção imbatível contra as flutuações monetárias e as políticas externas volúveis. À medida que os desafios globais aumentam e o impacto das sanções econômicas, guerras comerciais e crises financeiras se intensificam, o ouro se consolida como a ferramenta estratégica para países que buscam se desvincular das antigas amarras econômicas que, até recentemente, dominavam o cenário internacional. Nações que antes estavam atreladas ao sistema financeiro global liderado pelo dólar agora vislumbram uma nova forma de operar, mais independente e segura. O aumento das reservas de ouro por grandes potências, como Rússia e China, bem como por países em desenvolvimento, reflete um movimento em direção à criação de um sistema financeiro mais resiliente, que prioriza a segurança e a autonomia. Além disso, o ouro serve como um escudo diante da inflação e das incertezas macroeconômicas que afetam as moedas fiduciárias, especialmente em tempos de políticas monetárias expansionistas, onde os governos recorrem
recorrem a impressões de dinheiro para suprir déficits orçamentários. A crescente desconfiança nas políticas monetárias tradicionais tem acelerado a procura por ativos tangíveis como o ouro, que não pode ser manipulado ou controlado por uma única nação ou banco central. Com isso, o mundo está vendo uma mudança não apenas nas práticas financeiras, mas também nas alianças geopolíticas, onde a busca por estabilidade e independência financeira começa a se sobrepor ao desejo de aderir a modelos econômicos tradicionais. O ouro, portanto, não é apenas uma reserva de valor, mas também um símbolo de resistência econômica, que permite às nações enfrentar desafios econômicos sem sucumbir a pressões externas ou crises globais.